Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, nós estamos com a liturgia de hoje, que nos assinala o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. Lucas 6, 39 a 42. Vamos procurar fazer como proposto para este mês, a Lectio Divina, com os diferentes passos juntos. Então, eu convido você a que, ao mesmo tempo que vá acompanhando os passos, também procure, quem sabe, pausar o vídeo após cada momento, enfim, ou como lhe parecer melhor, para que possa também não simplesmente escutar, mas rezar com, né? Então, após a proposta da leitura, quem sabe parar um pouco o vídeo, fazer também a sua parte que lhe corresponde nessa fixação do texto e assimilação das ideias, depois também assim por diante em cada uma das etapas, né? Para que possa ser mais proveitoso para você também e para que você possa tirar fruto desse momento de oração e escutar o Senhor no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queremos, nesta primeira parte, neste primeiro momento de leitura, fixar a nossa atenção sobre esta palavra do Senhor, que propõe então aqui aos discípulos, consideremos bem que então esta é uma parábola dirigida aos discípulos, diferente de quando se dirige, por exemplo, aos fariseus. E a ideia que permeia então essa parábola é a ideia daquele que se coloca diante do outro, ou que é colocado diante do outro como guia, como aquele que de alguma forma conduz os outros, procurando então revelar ou manifestar os principais vícios ou defeitos que pode haver nesse compromisso, nessa atividade. Ou seja, aquele que tem a missão de conduzir o irmão de alguma maneira, ele tem que estar atento para que, no final das contas, não acabe fazendo como aqui sugere a parábola, ou seja, sendo alguém que é cego e que guia então a um outro que ainda não enxerga, né? Que é cego também. Então, justamente aqui então nós somos convidados a compreender a cegueira, logicamente numa perspectiva espiritual, como algo que nos impeça de ver e de compreender a dimensão sobrenatural, as coisas espirituais. E, por outro lado, então, aquele que deve guiar o irmão deve se colocar como alguém que, de alguma forma, vejam, o Nosso Senhor usa essa palavra mestre, né? Um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Vejamos bem, então,
essa palavra aqui é muito importante. Nós precisamos, na nossa vida cristã, ser mestres da vida espiritual, porque a conhecemos bem e profundamente, porque a compreendemos, porque sabemos por que caminhos conduz o Senhor às almas, e assim por diante. Então, aqui mais uma vez, nessa minha ânsia de já trazer as consequências, acabo já misturando um pouco aquilo que é a meditação. Mas é importante considerarmos em si o que é o mestre. O mestre é aquele que, então, tem propriedade para falar ou para orientar acerca de alguma coisa, né? Então, Nosso Senhor quer que sejamos mestres, sim. Quer que os discípulos sejam mestres da vida espiritual. E é interessante também ver que Nosso Senhor aqui, falando do cisco e da trave, ele coloca os empecilhos para a visão como alguma coisa que pode ser tirada, né? Que pode ser, que precisa, na verdade, ser tirada. E que então o esforço daquele que se coloca como instrumento aqui, vamos dizer, de Deus na condução da alma, do coração, da vida de um irmão, a dinâmica desse esforço, desse serviço, podemos dizer assim, é de que primeiro a gente se volte para si, para como que converter e consertar a própria vida. O que é chamado a fazer isso, então, em primeiro lugar, se volte para si, para aprender a perceber as próprias traves do próprio olho. E aí sim, nesse esforço, compreender também e experimentar a dinâmica da fraqueza do pecado, né? Então, aqui também a gente pode considerar que aquele que tem a missão de conduzir ou de guiar um irmão, ele deve fazê-lo não pela lógica do cumprimento de uma cartilha de práticas, né? Por isso a hipocrisia, ou seja, uma questão que ficaria só no exterior, nem pelas muitas palavras, mas pelo exemplo, né? Então, pela vida exemplar. Esse é o ponto mais importante aqui. Pois bem, então convido você a, quem sabe, pausar o vídeo, ler, reler o texto, ver se você consegue considerar essas coisas um pouco mais, um pouco menos, ou quem sabe outras coisas que a leitura aqui não, que o padre aqui talvez não possa não ter conseguido ajudar tanto assim. Nesse segundo momento da meditatio, da meditação, querendo compreender então o que Deus quer falar conosco e compreender a nossa vida a partir desse evangelho, nós somos convidados então a compreender que a vida cristã ela é marcada por um compromisso de tornar-nos de alguma forma guias dos nossos irmãos, porque o testemunho faz com que nós, sendo sal da terra e luz do mundo, mostremos na nossa vida o caminho que os outros, que quem sabe estão afastados, podem trilhar. Então é necessário que nós não sejamos, vamos dizer assim, alguém que apresenta só de fachada a vida cristã, mas que aquele que se aproxima, vamos dizer assim, de alguma maneira não se decepcione tanto. Pode se decepcionar porque somos falhos, né? Não somos perfeitos, mas que não se decepcione tanto, ou seja, que o que decepcione talvez uma pessoa não seja uma fraqueza, mas que o que pode acontecer, ou seja, que aquilo que pode fazer com que alguém fique decepcionado conosco não seja uma hipocrisia, não seja uma incoerência, mas daqui a pouco sim uma limitação nossa em um esforço, em uma fraqueza, são coisas distintas. Espero que tenha ficado claro aqui. E pois bem, então, Nosso Senhor nos convida a nos colocar diante desse compromisso diante dos nossos irmãos. Precisamos compreender bem isso. Da nossa parte, deve haver um compromisso em ajudá-los a encontrar o caminho do Senhor. Em algumas instâncias, esse compromisso é muito mais sério e doveroso, como, por exemplo, os pais em relação aos filhos, né, e assim por diante. Em outros, colegas ou amigos, ele não é que é inexistente, muito pelo contrário, tem que estar presente também. E aí entra aquilo que dizia antes, é necessário que nos tornemos mestres da vida interior, né, mestres da intimidade com Deus, para podermos então autenticamente ajudar os nossos irmãos, sobretudo, como dizia antes também, pela vida exemplar. E nesse esforço de confrontação
desta palavra com a nossa vida, um questionamento que pode e deve repercutir profundamente no nosso coração é o de conseguirmos compreender o que nos impede, o que me impede hoje de enxergar bem, né? O que me torna hoje cego, o que me impede de enxergar as coisas como de fato são, na perspectiva justa e correta aos olhos de Deus. Façamos aí a nossa meditação, a nossa reflexão, né? Pedindo que Deus ilumine as nossas consciências. Seguindo adiante, nós queremos então rezar, né, com esta palavra, pedindo que Deus possa fazer com que cada um de nós seja uma estrada que conduza para Ele, né? Então, que a nossa vida seja uma estrada que conduza para Ele, que o Senhor esclareça as nossas consciências para que nós nunca permitamos que as nossas a nossa cabeça dura, vamos dizer assim, nos feche de tal forma que não possamos nos dar conta das nossas fraquezas e pecados, né? E que nós não nos coloquemos diante dos nossos irmãos como aqueles que são detentores, né, da verdade, ou que colocam fardos sobre os irmãos, como acontecia com os fariseus. Peçamos a luz do Espírito Santo para que o Senhor possa encontrar uma vida em nós talmente agradável a Ele, que Ele possa usar de nós onde e como Ele quiser, né? É isso que Ele quer, para que possa contar conosco em tantas situações e para iluminar a vida de tantos irmãos. Então isso é bem importante. Passamos também nós a nossa oração e seguindo então para o último passo propriamente dito da Lexio, a contemplação, nós quem sabe podemos pedir e considerar diante de Deus que nos demos conta, né, de que essa própria palavra que nos é anunciada hoje, ela é uma luz que é capaz de tirar a trave do nosso olhar, né? Então, imaginemos-nos, coloquemos-nos diante do Senhor como aquele que, justamente através dessa palavra, quer iluminar nossa consciência, né? Ao mesmo tempo, quer nos convidar a compreender que a única forma de sermos bons guias para os nossos irmãos é através de uma vida santa. E por isso sonhemos, né, com uma vida santa, né, que não faça com que aqueles que de alguma forma se espelham em nós, nos admiram, se confiam às nossas orações, não fiquem frustrados ou desiludidos com uma vida que é simplesmente uma aparência de vida cristã, mas que possam encontrar uma consistência. Isso é sustento da graça em nós. Então, imaginemos como na vida de tantos santos, né, mesmo pessoas tão simples puderam ser tão importantes na vida deles, ou na nossa vida mesmo, né? Pessoas às vezes tão simples, momentos tão simples foram importantes para que a nossa vida desse uma guinada. Então, pensemos nessas coisas e consideremos como, de fato, hoje, infelizmente, né, a crise que vemos entre os cristãos se dá justamente por uma falta de santidade, né? E é isso que nosso Senhor está nos pedindo, quando nos fala que precisamos ser coerentes com aquilo que queremos dizer e fazer para o bem dos nossos irmãos. Quer dizer que, em primeiro lugar, nós precisamos viver. Por fim, quem sabe façamos aí esse nosso esforço com algum propósito concreto, né? Pensando talvez em algum irmão, entendendo a lógica da providência de Deus, que quer muitas vezes colocando um irmão necessitado de uma luz, de um conselho, né? De uma instrução, entendendo que através desse irmão Deus possa justamente forjar em nós uma vida que lhe agrade mais profundamente. Então pensemos se, quem sabe, nesse dia, Deus possa nos pedir um esforço maior, né, de preocupação com algum irmão, pelo seu bem, pela sua salvação, e de que forma, então, esse esforço de ajuda também possa também nos converter,
né, nos convidar a uma mudança concreta de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar, amados irmãos e irmãs, pelos aniversariantes de hoje, pelos que celebram também o dom de sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confiemos-nos e, sobretudo, os nossos irmãos que mais sofrem, aos cuidados de São José. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, dos vossos santos anjos da guarda e de nosso padroeiro São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia a todos, fiquem com Deus.